Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Os filmes de Dragon Ball Z, apesar de muito odiados pela galera, têm uns conceitos muito interessantes, e até mesmo alguns que superam conceitos canônicos feitos pelo Akira Toriyama. E por isso no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre eles, porque às vezes a galera subestima demais os filmes de DBZ. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pera aí, Goten, conceitos dos filmes da Toei que são melhores que o canônico? Sim, amigo, você não escutou errado. Afinal, como eu já disse e faço questão de repetir, você dificilmente vai ver eu criticando ou elogiando algo porque foi feito por pessoa X ou empresa Y. Eu muito provavelmente não vou odiar algo feito pela Toei só porque foi feito pela Toei. E também não vou amar algo feito pelo Akira só porque foi feito pelo Akira. Enfim, mas eu acho que vocês entenderam. E o primeiro conceito, por mais simples que pareça, é o teletransporte. Ué, Goten, mas o teletransporte dos filmes pro canônico é quase a mesma coisa. E você tem razão, eles são bem parecidos. Mas tem uma diferença que é essencial para esse conceito ser melhor nos filmes, que é o quê? A forma que o teletransporte funciona. Nos filmes, o teletransporte basicamente se trata de uma dimensão diferente, onde o Goku vê o nosso mundo e pode se movimentar por ele. Algo até parecido com parar o tempo, digamos assim. O que dá uma justificativa interessante do teletransporte ser basicamente instantâneo. Não só isso, mas até justifica o Goku conseguir ir a lugares que não necessariamente tem um Ki muito grande, ou lugares que não tem habitantes. Enquanto no canônico, basicamente, o teletransporte é como se fosse uma meditação. O Goku vê uma tela preta e ele consegue se teletransportar quando ele reconhece o Ki da pessoa, o que apesar de ser interessante, não é tão legal quanto a versão do filme. Além do mais, eu sei que muita gente vai dizer que isso é colocar explicação onde não tem, tipo os midi-chlorians em Star Wars, mas eu realmente acho isso aqui legal. E até mesmo bonito, né? O Goku usando o teletransporte nos filmes tem umas cenas bem maneiras. Segundo, mas não menos importante, esse aqui é bem polêmico. A relação do Goku e do Gohan nos filmes do DBZ é consideravelmente melhor do que qualquer outra mídia, perdendo no máximo pros fillers da saga Cell, que também foram feitos pela Toei. Nos filmes, o Goku literalmente revira o mundo pelo Gohan, mas eu já dou um foco maior para essa parte. E como nos filmes nós temos bastante cenas dos personagens em sua vida normal, nós vemos realmente essa dinâmica de pai e filho do Gohan. Tipo a Titi não querendo que o Gohan ficasse com o grande dragão e o Goku falasse, pô, deixa ele se divertir. Uma certa dinâmica em família que a gente dificilmente vai ver em algo oficial, principalmente hoje em dia. E sobre toda aquela questão do Goku querendo proteger o Gohan, eu acho isso realmente muito bom e muito bem feito. O maior exemplo que eu posso dar aqui é o filme do Tarles, onde o filme inteiro o Goku tá basicamente preocupado em salvar o Gohan, e no final do filme, mesmo com a Terra destruída, mesmo com as vozes de todos os seus amigos implorando para que ele levante, ele não tinha forças. Mas foi apenas o Gohan chamar por ele que ele já recobrou a sua força e estava determinado a derrotar o Tarles. E apesar de serem filmes pequenos, eles conseguem passar de forma bem melhor como seria a relação desses dois do que basicamente qualquer mídia canônica que já saiu. Chega a ser loucura. O Punho do Dragão é uma das técnicas mais bonitas da franquia, e a sua primeira aparição é uma das cenas mais bonitas da franquia. Mas o que muita gente não sabe é que possivelmente o Punho do Dragão é a única técnica criada especificamente pelo Goku. E sim, eu sei que tem um debate sobre o Punho do Ozaru também ser uma técnica criada pelo Goku, mas eu acho que eu vou ter que desconsiderar ele aqui. Não só porque, bom, existe uma parcela de pessoas que nem sabe que isso é uma técnica, e também pelo fato dela não ter sido usada mais vezes, então meio que caiu no esquecimento, e se duvidar nem o próprio Akira lembrava dessa técnica. Agora, sobre o Punho do Dragão, sendo a única técnica do Goku, eu acho isso lindo, e não é só pelo simbolismo do Goku ter um ataque com o dragão, né, já que ele tem toda essa conexão com as esferas do dragão, mas também pelo fato da técnica em si ser bonita. E sim, gente, aquilo ali é um dragão de verdade, um dragão materializado por Ki. Por mais que tenham pessoas que pensem que é só uma técnica que tá na cabeça
do Goku, tipo as respirações de Demon Slayer. Isso é mostrado explicitamente no filme do Hiro the Garden, onde o dragão literalmente consome o bicho e se explode. Apesar de sim haverem cenas onde o Goku, por estar com pouca energia, não conseguiu materializar o dragão, e por isso saiu um soco comum. Lembrando sim mais da técnica do Punho Ozaru. De qualquer forma, essa definitivamente é uma das técnicas que mereciam ser canonizadas. Inclusive seria muito melhor que aquele Goku gigante, que nossa, eu prefiro esquecer que existe. Agora, esse tópico, apesar de ser esquecido por muitos, é muito importante para uma obra, principalmente quando se falamos sobre vilões, que no caso é a ambientação e a tensão, que era algo muito bem feito nos filmes do Z, seja em ambientes normais, mas principalmente para passar imponência nos vilões. Em muitos deles, a gente vê a Terra sendo basicamente destruída e toda a esperança indo embora, fazendo você genuinamente pensar, será que eles vão conseguir vencer? E até mesmo em filmes mais fracos, como o do Slug, a ambientação mais sombria é muito bem feita e é mais legal do que um deserto genérico. E até mesmo as músicas dos filmes combinam bastante com essa vibe que eu tô falando, passando um ar muito místico e bem imponente para os vilões. Um exemplo é o tema da Árvore Sagrada. Sim, a Árvore Sagrada tem um tema próprio, que é simplesmente muito bom. Aí, quando nós vamos analisar os animes mais atuais, existem cenas que eram para ser mais sérias, mas são completamente estragadas pela ambientação e pelas músicas, que simplesmente não combinam, né? O cenário todo bonitinho e a música de comédia enquanto tá passando uma cena que era para ser séria. Muita gente parece não levar isso a sério, mas imersão é algo muito importante. E eu não digo nem só para quem tá fazendo a obra, mas para quem vai assistir também. Não adianta o cara fazer uma obra magnífica se a pessoa não conseguir aproveitar. Tipo assistirem uma batata que nem áudio tem com pessoas falando de fundo. E eu acho que vocês entenderam. O meu maior inimigo não poderia ficar fora dessa lista, né? E eu não tô falando que é picante não. O Senhor Poder Oculto ficou melhor nos filmes de DBZ, por incrível que pareça. Pois aqui ele simplesmente nunca parou de treinar. E não é que ele simplesmente desistiu dos estudos. Não, a vida dele seguiu normal, ele conhece a Videl e tudo mais. Mas aqui ele simplesmente não permaneceu com a mesma força que tinha com 11 anos. Então esse Gohan dos filmes tem mais consciência do que o Gohan do Super. Ele aprendeu a conciliar as duas vidas. E não tem nenhum momento que implica que ele seja infeliz por isso. Pelo contrário, ele continua com a mesma personalidade, só que bem forte. Por mais que essa questão do poder oculto seja bem complicada, merecendo até mesmo um vídeo próprio para eu falar tudo que eu tenho para falar sobre isso. Mas como é só sobre os filmes, eu posso mencionar 3 deles aqui. A segunda chegada de Broly, o retorno da fusão e obviamente o golpe do dragão. E por mais que o retorno da fusão se passe em uma linha do tempo diferente, ainda assim nos 3 filmes a gente vê o Gohan seguindo com essa força, e ainda assim sendo o grande Saiyaman e fazendo suas bobagens. Eu diria que é o equilíbrio perfeito, mas se eu fosse fazer, eu faria diferente. E falando sobre força, eu vou ter que entrar no tópico do Power Scaling aqui, mas não se preocupem, tá? Não é nada demais. Assim como eu já falei no meu outro vídeo sobre Power Scaling, o Power Scaling, apesar de desnecessário num geral, ele é importante para manter coerência numa obra. E essa questão, os filmes do Z fazem muito bem, demonstrando os feitos dos personagens, que passa imponência e tensão pras lutas e faz com que memes como eu tenho kill suficiente para amassar uma latinha de Coca-Cola fossem obsoletos. Os 2 maiores que eu posso falar aqui é o Broly e o Goku Super Saiyajin 3. O Broly literalmente destrói uma galáxia no começo do filme, enquanto o Super Saiyajin 3 literalmente moveu o inferno inteiro. Os caras são brabos, isso a gente não pode mentir. Enquanto isso, o Goku canônico passa mal pra um trem ou uma árvore. Mas brincadeiras à parte, esse tópico não é realmente muito importante não. E aproveitando que falamos sobre o Broly de DBZ, o Super Saiyajin lendário em si é muito mais interessante no Z. Mas como assim, Goten? Bom, eu me refiro ao conceito do personagem do lendário Super Saiyajin. O conceito do Broly do Z é bem interessante, se tratando sobre um Saiyajin extremamente poderoso que só poderia nascer a cada 1000 anos. Para muitos, a representação de como seria um Saiyajin perfeito, ou até mesmo mais digno herdeiro do trono do planeta Vegeta, enquanto a Kali é um Saiyajin demoníaco e o Broly do Super é um mutante.
Eu preciso achar os mutantes! O fato do Broly do Z ser basicamente o ápice do que um Saiyajin pode ser, eu acho muito maneiro. E eu acho muito legal que o conceito do poder tirar a sanidade do cara já tinha sido implementado ali. É claro, não foi de uma forma tão explícita quanto no Super, mas ainda assim eu acho maneiro. A lenda em si do lendário Super Saiyajin faz mais sentido pra mim do que simplesmente X-Men 2. Você tirar isso do Broly e fazer só ele ter algum erro genético é bem paia. Além do mais, a personalidade do Broly do Z também representa bastante o que era um Saiyajin na época. Mas essa questão do conceito dos Saiyajins vai ficar para outro vídeo. O que eu tô querendo dizer é, eu não estou comparando o Broly do Z em si com o Broly do Super e a Kali. Eu estou comparando o conceito por trás do poder deles. A Kali é um Saiyajin demoníaco, o Broly do Super é um mutante e o Broly do Z é o lendário Super Saiyajin, que pessoalmente desses três é o mais interessante para mim. Apesar dos outros dois não serem necessariamente ruins, só são qualquer coisa. Mas enfim, concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa ser uma pessoa que se importa muito com as outras, no ponto até mesmo de absorver a dor dos outros para si mesmo, e você esquecer da sua própria saúde mental. Mas lembre-se que você não é um exército de um homem só. E por favor, cara, não faça isso. Lembre-se sempre que para você poder ajudar uma pessoa, você precisa estar bem também. E mesmo que pareça que você tá sozinho e que ninguém vai tentar te ajudar, fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar, independentemente da sua situação. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever em Hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!